Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Nós moramos em mais de 85% da população brasileira nas cidades. E essas cidades têm acumulado cada vez mais resíduos sólidos, que a gente descarta, que são feitos de coisas que não se destroem e que vão causando consequências gravíssimas para o meio ambiente, para a vida animal, para a forma de como a gente convive na sociedade. Um dos problemas é esse: como administrar os resíduos sólidos, como resolver esse problema que se acumula nas cidades e que não tem tido uma boa solução até agora. Para tratar dessa questão, nós convidamos a Elizabeth Greenberg, que eu vou apresentar para vocês agora. A Elizabeth é socióloga, ela é mestre em sociologia, ela foi diretora do Instituto Polis, atualmente é coordenadora da área de resíduos sólidos do Instituto Polis, é membro da Aliança Resíduo Zero Brasil, é uma fundadora dessa aliança, representa a América Latina na rede global Alliance for Incinerator Alternatives. E, como vocês veem, é uma especialista na área. Eu quero agradecer muito a Elizabeth, vou chamar você de Beth, e queria começar, Beth, perguntando para você, como é que está a situação atual do manejo dos resíduos sólidos no Brasil? Nós não estamos satisfeitos, estamos? Boa pergunta, boa tarde, Silvio, boa tarde a todos os ouvintes aqui do canal do Diplo. É uma ótima pergunta, sim, porque nós não estamos satisfeitos. Nós temos 5.570 municípios no Brasil. 2.600 estão destinando ainda os seus resíduos para lixões, ou seja, Silvio, para locais, depósitos a céu aberto, que é de uma maneira inadequada de fazer isso, contaminando o solo, o ar, os mananciais hídricos, etc. E aterros controlados que são praticamente descontrolados, não tem uma infraestrutura adequada, vamos dizer assim, ou um pouco mais adequada para receber essas 81 milhões de toneladas por ano que o Brasil, nós, né, todos geramos, então se configurando realmente um grande problema. E é um problema, só completando, também para o clima, né? Dadas as emissões de metano, que é um dos gases de efeito estufa. Então, nós estamos numa situação grave, isso se estende, existiu na Política Nacional de Resíduos a meta de fechamento até 2014, o Planares colocou como meta fechamento até 2024, e isso não vai acontecer. Fechamento do quê, Beth? Dos lixões, Ah. dos lixões e aterros controlados. Então, qual que é a pergunta seguinte? Não sei se Não, eu... eu queria primeiro explorar um pouco, porque se existir uma legislação, isso é de competência dos governos municipais, não é? Administrar os Exato, resíduos sólidos. Por que não aconteceu? exato. Então, é competência da prefeitura, dos municípios, né, do executivo municipal. Isso não acontece por diversas razões. Todas as pesquisas que foram feitas pelo Instituto Polis, especialmente uma última em 13 municípios do litoral paulista, conversando com os secretários, o que acontece? Existe uma insegurança em relação a outras tecnologias. Existe uma situação que é todo dia tirar da porta da casa das pessoas os resíduos para que eles não interfiram na qualidade de vida ambiental das pessoas, etc. E existe falta de capacitação também desses gestores públicos e falta de recursos. Vamos ver, é muito mais, digamos assim, o município economiza, que já tem muitos municípios problemas de orçamento, jogando num lixão que é simplesmente coletar e levar para as costas do município, muitas vezes perto, inclusive, de cursos d'água.
Então, existe uma cultura de não gerir o resíduo adequadamente. Eu queria avançar, Silvio, para trazer, então, que já se tem tecnologias, já se tem conhecimento, né, técnico, já se tem capacidade técnica para se avançar e superar essa situação do fechamento de lixões, pulando a etapa do aterro, ou melhor, o aterro só ser usado para destinação do rejeito, do lixo propriamente dito, daquilo que não tem jeito nem de reciclar, nem de compostar. Então, se tem já estudos e planos sendo desenvolvidos no Ceará, especialmente, apontando para essa direção de se passar por uma coleta seletiva em 3 frações, coletar, educar o munícipe para separar e se coletar fração orgânica, sobras de alimentos e poda, separada da fração reciclável seca, né, que é o que a gente mais conhece como coleta seletiva, que são os papéis, metais, papelão, plásticos, vidros, etc. E coletar separadamente, então, esses 10, 15% que é o rejeito. Então, assim, nós temos um potencial de avançar e superar essa situação, tirando 90, 95%, na melhor das hipóteses, desses materiais, esse recurso nobre que é a fração orgânica, que pode virar um composto, um adubo de qualidades coletado corretamente, separado e coletado adequadamente, e a fração reciclável. Então, já se tem condições de sair dessa situação e se avançar para um outro patamar, né, um outro paradigma, na verdade, de gestão de resíduos sólidos. Então, mas olha, se eu ia perguntar o que é resíduo sólido, mas você já falou, né? É o papelão, é o plástico, é o vidro, essas coisas, né? E é a fração orgânica. 51% são sobras de alimentos e poda. Hum, Domiciliar, estou falando só do tá. resíduo domiciliar. Sim, mas se a gente vai no supermercado, nós vamos comprar um monte de coisa que vem em plástico, em embalagens, em garrafas. Não tem que ter uma legislação que iniba esse tipo de sei lá, de como é que a gente chama isso? Materiais, De de materiais, de materiais. Sim, recipientes? sim. Então, na Política Nacional de Resíduos, nós temos como um dos princípios, né, orientadores da política, a não geração. É o primeiro item do artigo 9º, não gerar, e vários outros também vão desenvolvendo o conceito de prevenção, de precaução, de redução da geração de resíduos. Mas isso precisa uma legislação específica para isso, para regular esse, digamos assim, essa diretriz, né, esse princípio. Não basta só ser uma declaração de princípio numa lei, como é na Política Nacional de Resíduos de 2010. Nós estamos avançando, você mencionou um material muito importante, contaminante, que é o plástico. Nós estamos avançando, inclusive, na Aliança Resíduo Zero, a gente tem construído, junto com a Oceana, construímos conteúdos de projeto de lei para banimento de plásticos de uso único, né? Plásticos descartáveis, a gente usa falar no português, né? Que é aquele a garrafinha plástica que toma água, que é os talheres, os pratos descartáveis, os copos descartáveis e tantos outros itens, e as próprias embalagens dos alimentos, que às vezes são alimentos orgânicos e vêm embalados com plásticos, que não seria necessário, né? Se dá muito o exemplo, inclusive, da banana, que às vezes se coloca o invólucro de plástico filme em volta de uma banana ou duas, e a banana já tem a sua própria casca protetora e não precisaria. Então, nós estamos caminhando agora, a caro custo, está se discutindo, acabou de acontecer em Paris, né, o segundo encontro de negociações, o INC2, para o Tratado Global de Plásticos. Há uma resistência muito grande, Silvio, porque por detrás desse, digamos assim, aparentemente inofensivo material e tão
usado e tão desejado para fazer tudo se coloca em plásticos, existe o interesse da indústria petroleira, que sabe que está caminhando, é dito isso pelos CEOs das indústrias grandes petroleiras, que eles sabem que vai diminuir a produção de petróleo para combustível, para uso, né, como combustível de carros, enfim, todo tipo de usos, e eles querem, já estão investindo para migrar para a produção de plásticos. Então, é um problema muito sério, mas não é o único, né? Nós temos outras embalagens que também são bastante agressivas ao meio ambiente. Se fala muito, a latinha de alumínio se recicla 98% no Brasil, que maravilha! Então, é bom, porque se produz e está aí. Mas se nós formos olhar por esse ângulo que você trouxe da prevenção, da redução, né, da geração, nós temos que voltar para o vidro, que pode ser reutilizado para a mesma finalidade mais de 30 vezes, ser lavado e se reenvasar com as bebidas que se quiser, enfim, que a indústria precisar envasar. E sair do alumínio também, é bauxita, é extração de minério, é impacto, é uso intensivo de energia. Mesmo quando se recicla, se vai adicionar matéria-prima e usar energia. Então, não se pode colocar, né, não pode ser uma panaceia a reciclagem. Roberto, não tem uma legislação que proibiu o canudinho de plástico agora, recentemente? É uma legislação, são legislações municipais. É muito discutível esse canudinho, que é chamado de bioplástico ou plástico biodegradável, é toda uma discussão. Cientistas estão aprofundando essa, porque isso se vira um pozinho, mas isso não desaparece, né? Nada, né? Tudo que se produz se transforma um dia, eu costumo dizer, em resíduo. Então, esse granulado, esse microgranulado, pode ser compostado. É discutível qual é o impacto disso, sempre tem uma presença de polímero nesses bioplásticos. Então, não é que não tem nada, que é só feito do amido, ou da cana, ou de qualquer outra matéria orgânica. Existe na composição desse bioplástico uma presença de polímeros que continuam esse pozinho, né? Então, isso vai para a Sim. cadeia produtiva, isso vai para os cursos d'água, isso vai para o solo, cadeia produtiva, perdão, do alimento. Então, é problemático. E também o plástico degradável, chamado biodegradável, ele, conversando com especialistas na Califórnia, eles dizem que também tem um problema de timing, né, de tempo de decomposição quando vai junto com a fração orgânica para a compostagem. Ele degrada mais lentamente. Então, você tem um composto comprometido também, que é algo muito importante, um subproduto, né, da compostagem maravilhoso, que a gente pode falar na sequência, e quando mistura com esse plástico, ele não dá jogo. Eu vi um anúncio na televisão da Braskem que mostra um copinho de água de plástico que está caindo no bueiro. Tem alguém que pega e bota para reciclar, e aí sai esse granulado que vai virar um aparelho de som. Né? É possível recuperar dessa forma os resíduos? Olha, tem várias tecnologias, né? A indústria do plástico ela foi muito pressionada no final da década de 90, início dos 2000, e é a grande vilã hoje, né, na questão da contaminação de córregos, rios, mares e oceanos. Então, eles desenvolvem realmente muitas tecnologias de reaproveitamento e reciclagem. Então, é possível que sim, eu não conheço profundamente especificamente esse caso, mas não duvido, porque é uma corrida, né, da indústria do plástico para poder dizer que isso volta para a cadeia produtiva. Lembrando, todo o processo de reciclagem gera resíduos, sempre tem um resíduo, consome energia, na maior parte dos materiais consome água também. Então, e isso não desaparece. E um dia esse produto que foi usado, um material reciclável, perdão,
vai virar resíduo também, nada dura para sempre. Então, a gente tem que prestar muita atenção que não é uma solução, né, a melhor solução e a mais amigável para o meio ambiente, a reciclagem de plásticos. Tá, mas a gente está falando que tem que suprimir isso, que tem que substituir pelo vidro e tal. Mas você tem algum caso de algum país que já fez isso ou não? A Alemanha é um caso que criou metas para retorno, né, para embalagens de vidros. De vidros. Existem vários outros países na Europa que estão voltando para o retornável, porque estão conscientes, né? Tem uma rede global que eu sou também integro, core member da Break Free from Plastic, Liberte-se dos Plásticos, que está fazendo, né, uma pressão muito grande na Ásia e na Europa sobre as empresas para elas substituírem as suas embalagens por embalagens mais amigáveis. No Brasil mesmo, Silvio, nós temos em São Paulo, por exemplo, se a gente der um Google e olhar vendas a granel, né, que não usam, que não entregam embalagens, produtos alimentícios e embalagens, tem uma rede já bem significativa, existe somente quem vende produtos agroecológicos, empórios, etc., cresce essa consciência de que é preciso se desvincular do plástico como uma solução para carregar suas compras. Não é necessário, né? Então, pensando pelo lado do consumidor, do cidadão que, quando vai às compras. Pelo lado da indústria, é mais barato, é mais leve, não quebra, então existe essa resistência de mudar, e por trás disso tudo, como eu já falei, existe um lobby muito grande da indústria do petróleo e consequentemente, desdobrando-se em produção de plásticos, de embalagens, enfim. Mas nós temos que lembrar, né, Silvio, que até metade do século passado se viveu muito bem sem esses plásticos descartáveis, sem tantas embalagens, sacolinhas, etc. E, por exemplo, na Califórnia, em São Francisco, um exemplo muito bom é que está proibido para eventos públicos e em supermercados, em lojas para venda de quando se vai comprar alimentos, né, em restaurantes, bares e tal, a venda de bebidas em plásticos descartáveis. Isso Bom, ajuda muito, então é uma legislação restritiva que não pode, e não pode. E também como é que fala? O branco, né? A embalagem de. Está vindo em inglês, de mas não. isopor? Isopor. Estava vindo no inglês. A embalagem de isopor também está proibida. Então, assim, eu fui num evento em Bruxelas, numa festa pública, um festival de jazz, e vi assim, não tinha nada no chão, eu vi as pessoas tomando a cerveja num copo e eu fui lá ver o que era. Então, vendia a cerveja num copo. É plástico, mas um plástico durável, que depois a pessoa devolvia e recebia o seu euro de volta, que também são sistemas de reuso, que numa transição é importante se ter, principalmente as pessoas dizem, mas em grandes eventos não tem como fazer. Não, tem como fazer. Pode-se usar tanto vidro, mas em eventos públicos, tem o risco, não sei, né, de quebrar, de jogarem e tal. Então, uso esse copo, a pessoa compra, paga R$ 1 e, se quiser ganhar de volta o seu R$ 1 ou R$ 2, ela devolve e é uma distribuição bem fácil, né? Não é algo que é complicado de se fazer. E se pode lavar e reutilizar esse copo por muito tempo. Beth, você está fazendo parte de umas articulações internacionais que defendem o resíduo zero. Primeiro, o que é resíduo zero? E depois, tem alguém que já chegou lá? É, essa é a pergunta que eu mais gosto, Silvio. Então, resíduo zero é zero resíduos em aterros, em incineradores ou cimenteiras, fornos de cimenteiras. Então, o que é isso, né? Isso parte de ser necessário, né, para chegar
cidades resíduo zero, o primeiro passo qual é? É implantar a coleta seletiva, em pelo menos 3 frações. Então, você vai coletar a fração orgânica, como eu falei no começo, sobras de alimentos e poda, separado da fração reciclável seca, separado do rejeito. Se tem tecnologia, Silvio, e se está avançando muito no mundo, na Europa especialmente, mas temos uma boa notícia, que é Florianópolis está bastante avançado, se não me falha a memória, eu acho que já está chegando em 20%, o desvio de aterro, né, do aterro sanitário de Florianópolis. Eles têm uma coleta em 4 frações, porque eles coletam um vidro separado também. Então, nós participamos na segunda-feira, né, de um evento que nós copromovemos, apoiamos do Tribunal de Contas do município, da escola do tribunal, em que foram apresentados 3 casos, né, de internacionais na Itália. A Itália está muito desenvolvida, tem 400 cidades na Itália indo para o caminho resíduo zero, e nós temos um exemplo que é fantástico, que é Milão. Milão, em 2 anos, tinha problema em esgotar o aterro. O que eles fizeram? Em 2 anos, passaram a coletar a fração orgânica. De novo, a fração orgânica é 50% dos resíduos no Brasil e, em média, no mundo. E a fração orgânica é um recurso nobre, fantástico, maravilhoso, substitui fertilizantes importados, no caso do Brasil, químicos, tóxicos para a nossa saúde, pode ser promovido, né, em termos de circuito curto, destinação para regeneração do solo, umidificação do solo, sequestro de carbono, enfim, tem tantos benefícios e pode ser destinados para as áreas periurbanas da para os pequenos agricultores rurais, familiares ou agroecológicos, e substitui esse fertilizante químico, que é pago em dólar. Então, assim, benefícios de todos os tipos, e também para a agricultura urbana. A gente sabe, né, Silvio, como a questão da fome e da dificuldade de acesso aos alimentos hoje no nosso país é gravíssimo. Então, quer dizer, promover a agricultura urbana, São Paulo está empenhada nisso, a cidade de São Paulo, a gente contribuiu muito, tivemos um retorno, Polis, né, de um técnico da Prefeitura, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, da Prefeitura de São Paulo, que todo o nosso empenho na discussão do programa de metas de São Paulo, a gente defendeu 400 hortas, né, nesse programa de metas que está sendo cumprido agora, e eles estão avançando muito, e agradeceram, inclusive, que o nosso empenho em incidir sobre que se avance nisso foi muito importante. E um outro também elemento que eu acho muito importante, o governo federal está sensível, está pensando, está discutindo com a sociedade civil, discutindo conosco também, com o Polis, claro, para encontrar as melhores estratégias, vamos dizer assim, de avançar nessa agenda dos orgânicos, porque há essa consciência, inclusive, de que os próprios cooperativas de catadores já existem. Nós fizemos um estudo, levantamos 10 experiências muito bem-sucedidas com participação de cooperativas de catadores no Brasil e associações comunitárias que podem participar da coleta e também da compostagem. Claro que não vai ser em escala. Nós vamos precisar, com certeza, de empresas, operadores que já existem no Brasil e certamente vão crescer se tiver essa implementação nos municípios da coleta diferenciada dos orgânicos para compostagem em escala e ou biodigestão, que é um outro sistema que gera energia, não precisa queimar, né? Ele captura o metano, que é um gás que impacta 81 vezes mais do que o gás carbônico na atmosfera, né? Em termos de impactando no clima. Então, assim, se tem o biodigestor, que é um tipo de tecnologia e que também gera um composto, e simultaneamente também se extrai o gás metano para a geração do biogás ou para jogar na rede como energia elétrica. Então, assim, existindo
linhas de financiamento, que eu acho que é isso uma coisa importante para o governo federal também pensar e implementar, né? Se possível, acredito que fará. Existem boas sinalizações de interesse nesse sentido, capacitação, Polis mesmo está se oferecendo para capacitar os municípios para ser, digamos, um condicionante para acessar um recurso, um edital, para como fazer isso. Existe um medo real dos gestores públicos de que pode degringolar, que pode desencarrilhar e dar problemas, eles não conseguirem gerir bem. Mas quando se faz investimentos, se tem os técnicos certos assessorando, como Florianópolis, então Florianópolis é o nosso grande case, a gente não vai ficar falando sempre de São Francisco, na Califórnia, que já recupera 85% dos seus resíduos, que em 4 anos conseguiu tirar metade dos orgânicos e já agora tira 100% dos orgânicos para compostagem. Vamos pegar um caso nosso, que é 300 mil habitantes, e nós podemos pensar São Paulo como uma cidade com quantos mil, né, quantas Florianópolis dentro de São Paulo, que pode ser, então, um sistema gerido, descentralizado, não precisa ter uma única unidade de compostagem, pode ser, assim como se viaja para longe, para o aterro, se pode ter nas pontas da cidade pátios de compostagem. E São Paulo tem, né, Silvio? 180 feiras estão destinando para pátios de compostagem os seus resíduos orgânicos, que a gente sempre valoriza, enquanto fazemos campanha para que se aprove uma lei que obrigue a prefeitura aqui em São Paulo a avançar na coleta entre as frações. Há muita resistência, porque é muito recurso, e as empresas, grandes concessionárias, de certa maneira, não têm interesse que se avance para essa coleta, e imagino que também porque outros atores e operadores vão poder participar, que não são os operadores de aterro, são operadores de compostagem, são os catadores, lembrando que os catadores são os únicos que tiram, historicamente, a fração seca, orgânica, né, dos aterros e dos lixões, mas eles conseguem contribuir com 3%. E os grandes, última informação que eu acho importante, nós temos uma boa notícia, que tem operadores já no Brasil de compostagem em escala, que estão fazendo isso junto aos grandes geradores, que pela política nacional, produtores rurais ou restaurantes nas cidades ou shopping centers, né, onde se gera resíduos orgânicos, sobras de alimentos, especialmente, eles são responsáveis pela coleta e destinação e tratamento. Então, se tem já uma cadeia de empresas fazendo muito bem feito, vendendo, ganhando dinheiro, né, com esse recurso. Então, claro, nós vamos precisar, uma cidade como São Paulo ou outras, metade do resíduo, né, 5 mil toneladas dia para São Paulo. São Paulo gera por dia de resíduo orgânico. Então, não vamos poder pensar que as cooperativas vão dar conta, mas elas estão se dispondo para compor com esse sistema maior e fazer ali em locais, por exemplo, nas periferias, etc., que Chile fez isso e deu super certo na periferia, em La Pintana, e outros locais, para também fazer, né, essa conjugação de atores que estão querendo participar, podem ser remunerados, já que as cooperativas continuam sem remuneração. Porque, fala. Porque as empresas não querem assumir nessa logística reversa o que tem na lei, mas que é frouxa, é voluntária, e ela não estabeleceu a responsabilidade por custear a coleta da fração seca e do rejeito, e muito menos de remunerar os catadores. Então, eles vivem só da venda, né? A receita é pela venda dos materiais. Isso não é sustentável, não dá condições dignas de trabalho, enfim, da inserção deles. Então, eles também estão querendo entrar no mercado de orgânicos, porque é atribuição estrita do poder público municipal a fração orgânica. Então, aí eu acho que a responsabilidade é mesmo das prefeituras, porque
Não são elas que executam diretamente o serviço de coleta. Elas contratam empresas para fazer a coleta do lixo, Exato, dos resíduos, né? exato. Acontece que, se você for separar em quatro, como você está sugerindo, né? Quer dizer, o vidro não separa separado? Não, vidro foi uma opção de Florianópolis, não é necessário. Ah, de qualquer Três. maneira, multiplica por três o trabalho da concessionária, que acaba tendo que fazer três tipos de coleta diferentes. Né? A Boa gente não poderia responsabilizar a empresa coletora, mas é a prefeitura que tem que fazer um novo contrato, não é? Exatamente, exatamente. Então, vamos lá. Vamos pegar o caso de São Paulo, que é um caso bem clássico, em outros, quase muitas cidades É tem bom coleta. pegar São Paulo, porque a nossa audiência é mais da grande São Paulo mesmo. Então vamos Então, lá. ótimo. O que nós temos em São Paulo, Grande São Paulo? O caminhão passa 3 vezes na semana. Qual é a proposta, né, que se discute, que é viável, que se fez em Florianópolis, se faz no mundo inteiro? É se passar uma vez, 2 vezes para coletar o orgânico, porque as pessoas não gostam, né, de ficar com a matéria orgânica dentro de casa, ela degrada, tem aquele líquidozinho que é o chorume, tem um cheiro, etc. Então, passa 2 vezes, coleta separadamente, passa uma vez, coleta os recicláveis e o rejeito num caminhão bicompartimentado, que fica balanceado em termos de peso. Se chegou a essa conclusão, principalmente em São Francisco, que fazia, enfim, uma coleta com caminhão bicompartimentado de outra forma e chegou à conclusão que os recicláveis do rejeito se equiparam. Então, se tem apenas que adicionar um caminhão bicompartimentado e se mudar o sistema de coleta, né, semanal dos resíduos. Isso é viável, isso não vai custar mais. O pátio de compostagem, ele no começo, ele pode ser feito de forma consorciada, inclusive, não precisa ser um pátio em cada município, 5.570 pátios de compostagens, não. Fazer aterros consorciados para a questão do rejeito. E lembrando, né, que nós temos cerca de 4 mil municípios com até 50 mil habitantes, ou com menos de 50 mil habitantes. Então, não faz sentido colocar cada município um aterro para 10, 15% de rejeito e fazer pátio de compostagem para os seus resíduos no município 10, 20, 30 mil, 50 mil habitantes. E são municípios que podem fazer sistemas coletivos, né, de tratamento de resíduos, que isso vai, inclusive, otimizar a capacidade técnica ali instalada e vai custar menos. Então, assim, já tem estudos de viabilidade de vários tipos que comprovam que se realocando os recursos não vai se gastar muito mais e também se pode implementar algo, né, Silvio, que existe na Política Nacional de Resíduos, que é legal e é legítimo, uma tarifa, né, uma taxa, uma tarifa, que o munícipe digamos, ganha acima de 2 salários mínimos vai pagar para ter um serviço de qualidade, para ter um alimento de qualidade. Então, toda essa consciência para o cidadão e cidadã que traz benefícios, que é a nossa saúde que está em jogo, a saúde do ar, a saúde do solo, das águas, etc. E também esse potencial de geração de trabalho e renda para esses 1 milhão de catadores que estão aí, trabalham e não estão sendo remunerados devidamente. E isso, se a empresa entrar, sai 50% dos custos que hoje são pagos pelo orçamento público irão para as empresas. Se fizer realmente um ajuste na política nacional, se criar, né, quem sabe uma normativa ou como é que se fala, um decreto, um novo decreto, para aperfeiçoar esse sistema de logística reversa e se fazer, digamos, implementar a cobrança, né, que as empresas, o setor privado, assumam a sua responsabilidade estendida, como é na Europa, né, dos produtos que põe no mercado. Então, isso liberaria o poder público
de custear essa coleta seletiva. Roberto, você falou duas vezes em logística reversa. Eu não sei o que é isso. Tá. Então, vamos lá. A Política Nacional de Resíduos Sólidos tem um artigo, que é o número 33, que instituiu que a responsabilidade do fabricante, importador, distribuidor, comerciante, coletar 6 tipos de resíduos tóxicos, que são os mais conhecidos: eletroeletrônicos, pneus, pilhas, baterias, lâmpadas, fluorescentes, etc., embalagens de agrotóxicos, óleos e lubrificantes, embalagens e o óleo. Bem, no parágrafo 1º desse artigo, estendeu para as embalagens de plásticos, vidros, papéis, etc. A responsabilidade. E no parágrafo 7º desse mesmo artigo, está instituído que, se o poder público municipal, a prefeitura, assumir o custeio dessa coleta, ela tem que ser ressarcido. Ele, poder público, tem que ser ressarcido. Então, assim, pela lei maior, vamos dizer assim, né, isso aí está estabelecido. O que aconteceu é que a pressão das empresas, quando a lei também diz que isso seria feito mediante acordos setoriais, esses acordos setoriais, eles são frouxos, eles driblam esse artigo e eles são voluntários, então eles têm um sistema de crédito, né, que se as cooperativas apresentarem para um determinado, enfim, instituição, elas, que é a coalizão pela reciclagem, apresentarem notas fiscais e tal, eles ganham um valor X por tonelada de resíduos que tiver vendido para a cadeia da indústria da reciclagem. Mas isso não estabeleceu metas, não tem punição, não tem uma obrigação disso ser feito. Então, isso foi feito mais para dizer que a indústria faz, não se tem um controle de quanto efetivamente está indo para a reciclagem. Se a gente tem só 3% dos secos, se sabe que está se gerando, né, dessas 81 milhões de toneladas ano, 3% está saindo dos aterros e lixões, que lixão é crime ambiental, diga-se de passagem, nem poderia estar indo para lá. Então, assim, a logística reversa, ela não ganhou um nome certo, Silvio, é boa a tua pergunta, ela deveria se chamar, como na Europa, responsabilidade estendida do produtor, é a diretiva na União Europeia, muitas e muitas cidades, eles têm problemas? Têm, mas muitas cidades já avançam nesse sentido, e a sociedade civil pressiona e sabe que é um instrumento de lei que tem que avançar. E isso também pressiona as empresas para elas não produzirem, que é a nossa primeira conversa, né, no começo do programa, que você perguntava sobre prevenção, sobre redução na geração de resíduos na cadeia produtiva, propriamente dita. Então, se tiver mais rigor sobre o fabricante, portador, distribuidor, comerciante, que eles tenham que assumir realmente o custeio da coleta seletiva, da fração seca, remunerar as cooperativas pelos serviços de classificação em 7 categorias, que são as categorias que se separam os resíduos e vão para a indústria, que é muito exigente, a indústria da reciclagem, tem que ser remunerado, porque os preços são oscilantes, e essas pessoas contribuem para o meio ambiente no Brasil e não tem nenhum retorno para uma vida digna. Então, isso tudo precisa ser reposicionado. Pois é, mas aí eu fiquei com uma dúvida, porque houve um momento em que você falou que a reciclagem dos resíduos sólidos pode ser um bom negócio, pode dar lucro. E você está falando que as empresas, que são aquelas que produzem os invólucros, as embalagens, enfim, os plásticos, não querem fazer isso. Mas se fosse um bom negócio, elas iam fazer, não é? Então, são 2 segmentos envolvidos aí: a indústria que recicla e a indústria que produz os bens de consumo, né? Então, as Coca-Colas, Nestlé, Danone, Unilever, quer dizer, toda essa cadeia,
ela é uma outra cadeia. Ela não quer pagar, são elas que pagam para um fundo na Europa, que se cotizam e que vai bancar o sistema de coleta seletiva, triagem, né, e destinação para a cadeia da indústria da reciclagem. Então, lá tem um custo, eles assumiram, se cotizaram, pactuaram, etc. Aqui se tem informações fontes muito fidedignas de que a própria Coca-Cola já falou em reuniões que ela não vai implementar aqui, não vai assumir a responsabilidade estendida do produtor. Então, existe uma resistência muito grande, a sociedade civil não entende isso, né, que é sua responsabilidade e que eles têm que, inclusive, é responsabilidade do setor produtivo, junto com outros cadeias produtivas aí da reciclagem, elas terem um parque industrial de reciclagem para tirar os 30% dos recicláveis das casas das pessoas, que são passíveis de reciclagem, e poderem acolher, enfim, não andar longas distâncias para serem reciclados. Silvio, eu queria te dar um dado. Nós fizemos uma pesquisa com apoio da Fundação Heinrich Böll, 1 ano e meio atrás, e foi um estudo qualitativo para compreender a questão do plástico nas cooperativas. Então, nós visitamos 2 cooperativas, quer dizer, estudamos a composição dos resíduos plásticos que viraram rejeitos, da composição dos recicláveis, nós separamos os plásticos e medimos com uma empresa que faz estudos gravimétricos em aterros sanitários, muito qualificado o nosso estudo, e identificamos que 33% do que chega, que a população separou para reciclagem, são plásticos que viram rejeito, contaminados, pedaços de plástico são tão pequenos que não tem quem vai comprar, eles gastam esse tempo separando, isso vai para o rejeito, eles têm que pagar muitas vezes para levar no aterro. Então, assim, para se ver como se está longe de se ter uma responsabilização do produtor desde o design, desde a bancada onde vai se pensar, se desenhar o produto, que material, como esse material vai voltar para dentro da cadeia da reciclagem, né? E não virar um rejeito. Então, assim, nós vamos encontrar, por exemplo, uma sofisticação que tem no mercado, que são embalagens plásticas, voltando no plástico, em torno de fatias de queijo, né? Então, vai comprar um queijo todo fatiado, cada fatiazinha envolta num plástico. Então, assim, tem coisas esse plástico, mesmo que a pessoa em casa, né, vou separar tudo e tal, botei na pia, vou lavar minha loucinha, não vou usar água, vou deixar um pouquinho mais limpo, porque vai para a cooperativa, não ter rato e barata, não sei o quê. Tudo a população fazendo certo, vai chegar lá e esse plástico filme em volta da carne, em volta de outras coisas, ele não vai ser reciclado. Ele vira um rejeito. Então, assim, não é possível mais no Brasil e no mundo, eu diria, a gente aceitar que a indústria não se responsabilize de uma maneira séria, efetiva, responsável, por não gerar isso e por custear o que acham que tem que gerar, porque eles têm lucros. Eles têm lucros sobre isso, então eles são responsáveis sobre isso. E lucros fartos, né? Se sabe o nível de lucratividade que se tem no Brasil, uma das mais altas do mundo. Então, não se pode aceitar simplesmente que isso continue assim, ad eterno, e que não se mude esse padrão de produção e de responsabilização pós-consumo. Você sabe que eu tenho muitas dúvidas se é possível conscientizar empresas. Elas ou vão agir por pressão do consumidor, ou vão agir por uma pressão de legislação. Para elas não interessa fazer um negócio que reduza o seu lucro, mas torne uma sociedade mais sustentável, né? Exato. Eu não vejo essa possibilidade das empresas assumirem essa responsabilidade. Porque você falou aqui, né? A Nestlé paga na Europa para o fundo, para cá ela não paga.
Né? exato, Como é que você vê isso? exato. Eu vejo exatamente como você. Eu Hum, vejo que nós temos que engrossar as fileiras das redes, né, que atuam por resíduo zero, que resíduo zero, lembrar que um primeiro item de resíduo zero é o que você falou muito apropriadamente no começo, que é não produzir, não gerar, né, reduzir na planta produtiva. Antes de ela ser produzida, já não pensar que material que pode voltar para a cadeia da reutilização, né, para a mesma finalidade, né? Como é que se fala? Do retornável, que era como se vivia até o final dos anos 90. A gente ia com uma série de vasilhames, entregava no supermercado e ganhava um bônus e ganhava um desconto para comprar uma nova cerveja ou o que fosse. Né? uhum. Então, de fato, eu concordo, tem que ter legislação, mas tem que ter uma legislação que, que esteja previsto punição, metas e punição, que também não tem na política nacional, que é uma falha, apesar dela ser boa. E se tem que ter um cidadão realmente pressionando, não comprando, boicotando. Eu não compro, por exemplo, Coca-Cola, mas eu sou uma das. Quer dizer, tem que ter um exército de pessoas que realmente façam e elejam, ou campanhas como o Greenpeace faz muito bem, né, que faz aquelas ações no oceano com garrafas enormes, plásticas, sendo puxadas para se mostrar o impacto desse material nos oceanos. Mas, Beth, você sabe que eu estou convencido de que estímulos também, incentivos, ajudam. Né? Pra você ter uma ideia, a Prefeitura de São Carlos, um tempo atrás, ampliou muito o seu viveiro de mudas, de árvores, e criou uma legislação que fazia um desconto do IPTU, no IPTU, para quem fosse lá no viveiro, pegasse uma árvore e plantasse na calçada na frente da sua casa. Isso foi um tremendo do sucesso, né? Então, eu acho que tem um lado punitivo, mas podia ter uma cenoura, né? Podia ter um estímulo para que isso se desse. Tem algum Então, lugar que tem estímulos assim? Então, o que se tem, por exemplo, que é uma reivindicação da outra ponta que você mencionou, que é da indústria da reciclagem, a indústria que efetivamente recicla o vidro, metal, papel, né, a Latasa, as empresas, elas reivindicam não serem tributadas aí, porque eles consideram que tem uma bitributação, né? É tributado quando o produto sai da empresa, se tributa, e quando ele vai ser reciclado, poderia ser, é uma, digamos, discussão que nunca avançou, mas está aí, na questão da reciclagem. Na questão dos grandes produtores de bens de consumo, né, não duráveis, vamos dizer assim, que são os refrigerantes, bebidas, produtos de limpeza, cosméticos, etc., eu não vejo outro caminho senão realmente serem responsabilizados, terem que assumir e serem chamados, né, para cumprirem com a sua obrigação e assumirem esse custo. Assim, não vejo que tipo de incentivos poderia se dar, dado o nível de lucros dessas empresas. Né? Então, Uhum, assim, eu diria que é diferente o nível de responsabilidade de um comerciante, de um distribuidor e de um realmente produtor. O importador e o produtor, eles têm que ter as tintas mais carregadas ali, né, não assumir o custo. Agora, os outros são, talvez tenham que fazer também esse balanceamento. Mas eu acho que a pressão da sociedade, voltando no que você falou, é muito importante que nós, né, cidadãos, assim, eu não acho que nós somos uma categoria do mercado consumidor, nós somos cidadãos que consumimos em alguns momentos do nosso dia, das nossas vidas, né? Nós temos esse direito a uma sociedade sustentável, com qualidade ambiental, que não vai produzir coisas, inclusive, que são desnecessárias, né? Nós temos que também ter essa discussão socialmente, né? O que são produtos que nós
efetivamente precisamos, tem uma quantidade de objetos e são jogados, né, nos mercados, os mais diversos tipos de mercados, e que são frágeis, que se extinguem facilmente, ou que são projetados para terem obsoletização precoce, né? Então, assim, os próprios celulares, os computadores, os carros, as máquinas de lavar roupa são objetos caros, TVs, e usam baterias e usam cobre, usam metais pesados, e mercúrio e outro cádmio e outros metais que são contaminantes e que se extraem né, são minérios que são extraídos, que têm impacto no clima também quando são extraídos, quando eles usam energia em geral, né, aqui no Brasil não é a presença do fóssil para a indústria é menor, mas quando não se tem energia elétrica, hidrelétrica, se vai para as termoelétricas. Então, tem todo um impacto no clima da extração da matéria-prima, então se precisa também ter uma consciência, uma cobrança da sociedade e uma educação, vamos dizer assim, para realmente se ir com as compras, para se escolher produtos duráveis, pressionar. Na verdade, se poderia pensar, Silvio, na linha que você falou, de uma política nacional de produção durável, que é algo que na Aliança Resíduo Zero Brasil a gente discute, que é uma outra coisa que vai pegar da prevenção, da precaução, até o produto, a durabilidade do produto, para que não se tenha produtos digamos, que o ciclo de vida é muito curto, já é programado para ser curto, para poder girar a roda do consumo e dos lucros. Beth, o papo está muito bom, foi muito esclarecedor, mas nós já chegamos no final do nosso tempo. Então, eu queria te dar a palavra para você dizer as suas últimas palavras dessa entrevista e agradecer muito a sua participação. Eu agradeço a oportunidade, sempre é muito bom conversar aqui com o Silvio, com o Diplô. Cidades resíduo zero é o que se diz que elas constituem uma perna do direito à cidade. Direito a cidades resíduo zero. É viável se tem tecnologia, se tem recursos técnicos para poder se implementar, e é o que o Brasil precisa para avançar na área de resíduos sólidos. Muito obrigada. Então, muito obrigado, Elizabeth Greenberg, e muito obrigado também a você que nos assiste, dizendo, semana que vem tem mais.